Oi! Hoje é a resenha do conto O Segredo de Augusta, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Mulheres de Machado, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Augusta vestia com suprema elegância. Gastava muito, é verdade, mas aproveitava bem as enormes despesas. Se acaso é isso, aproveitá-las. Deve-se fazer-lhe uma justiça. Augusta não regateava nunca, pagava o preço que lhe pediam por qualquer coisa, punha nisso a sua grandeza, e achava que o procedimento contrário era ridículo e de baixa esfera. Esse é um trecho ali do começo de O Segredo de Augusta, escrito por Machado de Assis, que conta a história, obviamente, desta mulher Augusta, que é sim mais uma daquelas maravilhosas entre todas as personas femininas criadas pelo Machadão, né? Com certeza ele era especialista em apresentar belas mulheres em suas histórias. Essa daqui também é a mesmíssima coisa. E naquelas dela ser tão bonita que a beleza ainda é preservada, apesar dos anos corridos. No caso aqui, no começo da história, ela tem 30 anos de idade. Por exemplo, para você perceber como é tão bela assim, sua filha Adelaide tem 15 anos. E o narrador diz pra gente que há uma certa rivalidade, né, de quem é a mais bela. Quer dizer, na verdade não é quem é a mais bela. De fato, quem é a mais bonita mesmo é sim a mãe e não a filha. Pois é, a filha está naquela fase, passando, né, daquela jeitão de menina para as feições mais maduras de uma mulher, ou seja, com certeza em alguns poucos anos ela vai sim alcançar toda a graça, a beleza de Augusta, mas por enquanto não. Quem é bonita de fato ainda é a mãe, é Augusta. Bom, mas a gente precisa lembrar que estamos numa história romântica, com certeza, né? Não foge ao hábito aqui do escritor em fazer mais uma história a respeito do amor. E temos aqui, claro, um bom partido para Adelaide. Sim, alguém quer conquistar o coraçãozinho dessa moçoila que está tentando, né? Tentando não, né? A natureza vai conduzi-la à beleza com certeza. Mas sim, temos um pretendente para Adelaide, que é um sujeito chamado Gomes. Bom, ele é conhecido da família principalmente por seu pai, o pai de Adelaide, que eu quero dizer, né? O Vasconcelos. Só que da onde que Vasconcelos conhece Gomes? Bom, da Esbórnia. Pois é, Vasconcelos, casado com Augusta, tem a sua filha Adelaide, mas ele dá os seus pulinhos toda santa noite. E é exatamente esse tipo de homem que ele está pretendendo permitir que sua filha se case. Você acha que isso vai dar certo? Bom, não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui muito interessante do Machadão. Minha avaliação do texto. Com certeza temos mais uma vez aquela coisa que eu já comentei em outros vídeos passados aqui dos contos, primeiros contos aqui da coletânea Mulheres de Machado. Frisemos o nome desse livro. Sempre me parece que num tipo de batismo assim você vai ler histórias onde as mulheres são os protagonistas, né? Conduzem completamente a narrativa da vez. Mas não, geralmente não é isso que está acontecendo aqui nos contos do Machado. Pois é, e aqui de novo, em O Segredo de Augusta, Augusta não protagoniza essa história. Na verdade acontece até um fato curioso, né? Quando é apresentado pra gente a beleza de Augusta, no começo aqui, logo em seguida a gente percebe que ela é completamente esquecida e se passa a ter um certo foco em cima de Adelaide, que claro é a mocinha pretendida aqui dessa vez. Sempre aquela coisa, né? Temos uma mocinha, temos um mocinho em histórias românticas. No caso então aqui, o foco está em Adelaide. Mas, mesmo assim, também para ela, fica uma coisa um pouco distante. Ou seja, as duas moçoilas, as duas personas femininas aqui desse conto, de vez em quando elas ficam meio que de canto aqui na história, porque se passa a valorizar apenas as figuras masculinas. No caso, o já citado pai de Adelaide, o Vasconcelos, e também o seu pretendente, o Gomes. Mas também tem mais outros dois homens que aparecem um pouco mais pra frente da história. E eu não preciso dizer exatamente qual é a função deles aqui na trama, mas sim, a gente percebe fácil que mais uma vez na escolha aqui dos textos para esta respectiva coletânea intitulada Mulheres de Machado, no fundo, as mulheres acabam não sendo muito importantes. Ok, sim, a gente pode considerar que
da mesma maneira, esse conto aqui, toda a trama gira em volta dessas duas personas femininas. Mas vamos combinar, é um pouquinho pouco. Um pouquinho pouco é ótimo, né? Poxa, podia ser muito mais, né? Pois eu acredito que sim, Machado deva ter muitas histórias onde realmente o foco está em cima da mulher. Ou será que não? Nos 200 e tantos contos que ele escreveu, será que sempre acontecia essa coisa meio dúbia? No fundo, a história está em torno de uma persona feminina, mas na verdade ela não é o foco narrativo. Isso é muito curioso. Claro, no fundo, a gente sempre percebe em qualquer história do Machadão que as mulheres, elas sempre têm uma personalidade forte, que tem um espírito invencível, longe de ser fraco, né? Você não consegue ludibriar as mulheres de Machado. Raramente você vê uma que cai num papinho de homem, por exemplo. Com certeza isso a gente não vê. Na verdade, sim, é muito fácil também perceber que são os homens as figuras frágeis por aqui. Isso a gente não pode ter dúvida nenhuma. São justamente em cima das personas masculinas que pairam as maiores dúvidas. Embora, claro, lá nos romances a gente possa perceber que sim, para os dois, tanto os homens quanto as mulheres, nós percebemos que os caracteres eles ficam um pouco balançando. A gente não sabe direito porque eles tomam certas atitudes. Eles parecem ir para uma direção, mas na verdade, de repente, eles mudam para outra, justamente porque, claro, naquela coisa básica do Machado de Assis, que é analisar os caracteres. Então, a gente sempre está envolto a personagens que são conduzidos pelos eventos. Eles tentam domar tudo, principalmente as figuras femininas, que são mais fortes, mas mesmo assim, a gente fica na dúvida, por que esse tipo de reação? Bom, e falando em rações, né? O que temos aqui tem uma história principal que, claro, é aquela coisinha romântica, né, de alguém pretender o outro, no caso Gomes pretender Adelaide, mas temos uma questão ali no subtexto que a gente percebe que também tem uma crítica social do Machadão lá naqueles tempos do Brasil. E sem querer dar muitos detalhes para não estragar a experiência realmente de leitura, eu posso dizer que é algo que a gente percebe também lá nos contos do Machadão. Vocês sempre lembram, né? Todas as histórias, praticamente, acho que só tem uma ou outra que foge um pouquinho, mas todos os personagens principais, ou a maioria dos personagens apresentados em qualquer um dos livros, você pode perceber que eles são da elite, da corte brasileira. Pois é, não tem pobre exatamente, no máximo, né? Alguns serviçais, os escravos, ou uma pessoa com uma baixa renda ainda tentando subir de posto, né? Tentando, por exemplo, um cargo político, né? Uma colocação pública. É o máximo que a gente vê de pessoas com pouca grana. No geral, sempre temos pessoas que têm, sim, din-din no bolso e principalmente, né, tem herança disponível. Isso é uma coisa básica nos romances. Nos contos já varia um pouco, mas no caso, também nessas primeiras histórias, a gente viu muita pessoa rica por aqui. No caso, essa família aqui do Vasconcelos tem posse, sim. Isso que é interessante para o subtema, claro, o que eu quero dizer aqui para esse conto. Sim, vai por aí. Não posso dar detalhes porque realmente estraga a experiência de leitura. Mas se a gente tira isso, não sobra muita coisa, porque como eu disse, né, temos que lembrar, por exemplo, do título aqui dessa história, O Segredo de Augusta. Qual é este segredo? Bom, em certo momento a gente nem mais liga para isso, porque, inclusive, como eu já comentei, a Augusta fica completamente fora de foco dessa história. Ela some, desaparece. Adelaide toma o seu lugar e depois Adelaide também fica meio de escanteio. E depois você nem se lembra que havia um segredo de Augusta. Claro, num segundo momento dessa história, quando tem um pequeno quiprocó, a gente fica lembrando, ah sim, Augusta tem um segredinho, né, a ser descoberto. A gente fica um pouco na dúvida. Quando finalmente, lá no desfecho do conto, a gente descobre qual é o tal segredo, a gente fica, aliás, não antes do definitivo, mas um anterior, a gente já fica, poxa, é só isso? Na verdade, isso meio que já estava telegrafado no começo aqui do conto, naquelas coisas de fazer uma base para essa narrativa. E quando chega a esse ponto, a gente fala, só isso? É pouco. E na verdade, esse motivo principal do tal segredo, pelo menos a primeira parte do segredo, a gente já viu isso em outras histórias. Eu realmente pensei, eu acho que há pouco tempo atrás, poucos meses, eu li uma história mais ou menos assim, nessa linha. Era o segredo do tal personagem e se repetiu por aqui. Mas naquelas, né? Um tipo de história pode se repetir para um monte de escritores. Cada um deles vai arranjar a sua maneira de narrar esta basezinha,
né? Vai fazer os seus truques narrativos. E claro, essa é a parte boa de conhecer novos escritores, como eles se saem no mesmo tipo de história. Bom, no caso aqui é uma base trivial e Machadão foi mais ou menos, não fez lá grande coisa. Mas sim, ao final do conto temos o verdadeiro motivo principal, que seria a segunda parte do grande motivo, o grande segredo de Augusto. Aí você também fala, também só isso? Eu meio que já vi isso aí também em outras histórias. Ou seja, o segredo de Augusto, no fundo, não serve para deixar com que esse texto fique mais valoroso. Com certeza isso não faz com que ele fique grande, não mesmo. Sim, existem segredos em alguns contos que você, quando descobre justamente no desfecho da história, você fala, caramba, tudo muda a partir desta informação crucial. Mas quando a gente descobre exatamente quais são os segredos de Augusta, que como disse, eles se desdobram em pequenas duas partes, você fala, tá, ok, não serve lá para muita coisa, para deixar tudo aquilo que a gente viu um pouquinho melhor. E é uma história pouco longa, mas pelo menos não é daquelas cansativas. Há um certo interesse aqui nessa história porque ela tem uma certa reviravolta aqui e acolá. E nisso eu quero dizer que ela não tem uma pegada única, ou seja, a gente percebe que é um conto que vai se desdobrando um pouco em várias situações diferentes. Às vezes a gente não pensa que a história vai caminhar por esse lado e realmente ela toma um rumo diferente, o que é bem bacana. Muitos contos, na verdade, são um fiapo de história. A gente pode dizer então que esse conto aqui não é desse tipo. É uma história um pouquinho mais alongada, tem umas ramificações interessantes, aparecem outros personagens, por exemplo, aqueles dois que eu não citei exatamente o que eles fazem na história. Eles ajudam um pouco a tudo ficar mais diferente, por exemplo. Claro, também não salva o todo, mas é interessante, pelo menos. Eu diria que o conjunto aqui de tudo que é colocado nesse conto é interessante, mas se você pega as partes isoladas, você percebe que não são grandes coisas. Realmente é uma história de conjunto de pequenos detalhes. Isso também Machado de Assis consegue fazer bastante. A gente vê muito disso nos seus contos, pequenas coisinhas que vão dando um mote realmente dessa coisa de analisar o comportamento das pessoas. Isso sim é interessante. Aliás, também meio que bisando as coisas, o personagem aqui, o Vasconcelos, o pai da Adelaide, marido de Augusta, o desejo básico dele a gente já viu também num outro personagem em conto passado, aqui também do livro Mulheres de Machado, onde também figura masculina que estava sendo posta mais em destaque. E o motivo principal da reação dos dois personagens homens era o mesmo, basicamente. E de novo, né, quando a gente chega no fim da história, a gente percebe que sim, é pontuado que um grande protagonista mesmo dessa história foi Vasconcelos. O comportamento dele é o que permeia toda a história. Augusta está mais ou menos ali dominando a situação, mas não muito. Com certeza essa história aqui não é exatamente feminina, tem um mote feminino, mas a história em si não é. Se bem que no fundo, você não vai lembrar de nenhum dos dois motivos principais aqui, tanto do lado da Augusta quanto do lado do Vasconcelos. Esse conto aqui é esquecível também. Depois de alguns meses, você nem vai lembrar que você olhou, não tem nada marcante, nenhum detalhe que chame a atenção. Eu considero isso geralmente muito pouco, mas, como eu disse, o conjunto até que está interessante e é por isso que para O Segredo de Augusta, escrito por Machado de Assis, eu atribuo 4 asteriscos, ou seja, é uma história mais ou menos, vai balançando para lá e para cá, no final das contas o conjunto é interessante, por isso que eu dou essa nota até boa. E naquelas, né, o título de um livro realmente faz a gente pensar se realmente vamos encontrar algo que aquilo ali denota pra gente. E eu estou dizendo isso por causa do livro de amanhã de Clarice Lispector, A Via Crucis do Corpo. Posso dizer que a próxima história com certeza tem a ver muito com o título, essa pegada diferenciada de praticamente um dos últimos livros da nossa escritora. A conferir amanhã já li e por isso que eu digo que ele é muito interessante e tem tudo a ver. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!